Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do LaCast, o podcast da Liga de Computação. Eu sou Rodrigo Santos, seu host, e eu tô aqui com o Lucas Lisboa. Tudo bem, Lucas? Olá pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão nos ouvindo. Vamos aí finalizar essa série de episódios sobre a Covid, né? E os projetos que envolvendo ela no Instituto e projetos correlacionados. Eu também tô aqui com o professor Bruno Pimentel. Tudo bem, professor? Opa, tudo bom? Boa tarde. Bom dia, boa noite para vocês. Obrigado pelo convite. Também tô aqui com a professora Xiang. Tudo bem, professora? Tudo bom. Boa tarde. Obrigada por seu convite. Aqui também com o professor Thales Vieira. Tudo bem, professor? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Essa oportunidade de estar divulgando um pouco desse trabalho. E por fim, eu tô aqui com o professor Francisco Moura. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Boa tarde aí para todo mundo. Então, pessoal, só para situar vocês, a gente está continuando aqui com a série dos nossos episódios falando sobre as produções de IC, ajudando aí no combate à pandemia. O pessoal aqui, eles produziram um estudo que fizeram uma estimativa de quantos casos chegariam de Covid aqui no Maceió e em Alagoas de Geral. E a gente vai fazer uma entrevista com eles para saber como foi o ritmo, o que é que eles produziram, quais metodologias eles utilizaram no procedimento, quais foram os seus resultados e se eles estão participando de outros projetos que têm esse foco na pandemia também, ok? Vou destacar, inclusive, que foi um estudo bem colaborativo, né? Envolveu Instituto de Computação, Instituto de Física, Instituto de Matemática, né? Isso. A gente, infelizmente, não conseguiu contato com o pessoal do Instituto de Matemática para gravar o episódio, mas é importante destacar, né? Porque a participação deles certamente foi importante no estudo, né? Então, primeiramente, quais são os principais objetivos do estudo? Então, o objetivo, né? Na verdade, foi uma força, como você já comentou, um esforço conjunto, né? Do pessoal da matemática, pesquisadores da física, né, da agente da computação, da Lixu, né, para a gente tentar identificar qual seria o número de casos susceptíveis, né, o número de infectados e o de removidos, né, e expostos também, dependendo do modelo que a gente utilizar, também tem um exposto, para ver, ter uma estimativa e auxiliar de alguma forma o governo de Alagoas e os municípios a tomar alguma decisão a respeito dessas previsões. Então, para isso, a gente fez alguns estudos, né? O primeiro estava relacionado com essa mobilidade, né, entre as pessoas nos municípios de Alagoas, né? Depois a gente fez um estudo para fazer uma projeção na demanda de leitos, né? E, por fim, não mais recente, um terceiro relatório que a gente tentou investigar, melhorando os trabalhos anteriores, também a demanda de leitos em UTIs ao longo do mês de maio. Então, o objetivo foi justamente esse, tentar utilizar o que existe mais moderno, né, na literatura relacionada à predição de casos em pandemias, né, para a gente tentar predizer alguns casos, né, de infectados, susceptíveis e expostos, para tomar decisão de governadores, né, de prefeitos, para auxiliar de alguma forma a população. É interessante citar como é que isso começou, né? Que foi logo no começo da pandemia, quando nós percebemos a gravidade da situação, mas que à medida que a gente ia vendo o que estava acontecendo no resto do mundo, mas que a população local ainda não estava entendendo o que estava para acontecer, e a gente sabia que também não podia esperar para uma organização mais formal, institucional, por exemplo, chamadas de projeto de pesquisa, etc. Então, informalmente mesmo, a gente, vários pesquisadores foram se comunicando, a gente fez um grupo de WhatsApp, são assim, um trabalho totalmente voluntário, né, que na prática não tem
além do ganho social, né, que a gente tentou ajudar as pessoas, não tem nenhum tipo de benefício para a gente só está tentando ajudar como a gente pode, com o conhecimento que a gente tem, com o que a gente pode fazer. E isso até no começo gerou um certo estranhamento, né? À medida que a população começou a olhar nossos relatórios, o que estava para acontecer, a própria UFAL mesmo, várias pessoas estranharam, acharam um pouco absurdo, talvez pelo modo como a mídia publicou essas notícias do que é que tinha no relatório, às vezes um pouco de uma maneira mais sensacionalista. Mas aí o que a gente foi percebendo com o tempo é que a gente foi ganhando força, as pessoas foram vendo que o que a gente tinha projetado estava acontecendo. Depois a gente teve o reconhecimento, teve a inclusão de um dos participantes do grupo, do professor Sérgio Lira, que também é da física, lá entrou no consórcio do Nordeste. Teve o reconhecimento da FAPEAL, através do professor Fábio Guedes, que também começou a interagir com a gente. O próprio governo também começou a usar as informações que nós conseguimos calcular nesses relatórios, e até mais recentemente o próprio Ministério Público também tem entrado em contato com a gente para pedir novas informações, novos relatórios, até atualmente mesmo nessa fase que já está se pensando em começar a abrir mais o mercado. Acho que, para mim, nós escrevemos esse relatório, ou seja, dashboard. Um problema é que nós queremos enfocar a importância de quarentena, a importância de diminuir o número de contágios por infectado. Isto é a importância de quarentena. Mas acho que na prática, no Brasil, essa quarentena é péssimo. Pessoas não seguem muito bem. É isso. Ainda tem muitas festas. E sim, e também tem que saber o problema é muito sério, como assim. De fato, professora, tanto que o estado aqui foi comprovado, né, que a gente tem um ritmo de 34% de pessoas fazendo isolamento social e coisas do tipo. Então, realmente, percebe que o pessoal aqui em Maceió não está respeitando. Apesar do estado, em geral, ter toda uma transparência muito alta, tem esse ritmo de não isolamento. É interessante também citar que, como você mesmo falou, né, é um trabalho interdisciplinar, né, que envolveu uma equipe aí de pessoas que vêm da física, né, porque isso também a gente acha logo que é um problema que quem entende é médico, né? Mas, na verdade, isso é um problema que envolve física, que envolve matemática através de uma série de equações. Essas equações diferenciais têm vários parâmetros que precisam ser ajustados, e aí isso passa a ser um problema que a gente pode dizer, para quem é da parte da área de computação, isso é um problema de ciência de dados, de inteligência artificial, aprendizagem de máquina, até certo ponto. Eu queria que vocês comentassem um pouco quem são os membros que contribuíram com o estudo, e também aproveitar para comentar como foi a dinâmica desse trabalho colaborativo, né? Um trabalho que envolve várias pessoas, inclusive, pelo que eu vi, teve gente do Rio de Janeiro, da FGV, né? Que é interessante vocês comentarem como foi esse processo, né, de participação e colaboração. Somos 3 da computação, né? Chu, Thales e eu. Tem o professor Francisco, né, da UFAL também do departamento. Tem o pessoal da física. Né? Professora Fernanda, né? Matias. Isso. Francisco, né? O Kerley da matemática. Isso. Tem o professor Marcelo Lira. Sim, é importante também, além desse pessoal, né, desses pesquisadores. Né? A grande maioria daqui de Alagoas, né, tem
da matemática foi o Krerler, o Rafael Lucena e... acho que só, né? Aí tem esse pessoal, né, muitos deles são daqui da Alagoas, tem outros também do outro estado, e também, né, não pode deixar de comentar também que teve pessoas que não trabalham diretamente, mas de alguma forma auxiliaram o nosso trabalho, né? Então, diretamente a partir de código, seja a partir de código, né, em repositório, seja auxiliando a partir da disponibilidade de dados, né, que dão para a gente. Então, né, por exemplo, o Wellington Lira, professor do FBA, né, o professor Garcia, né, e além dos outros... Professor Adriano Barbosa. Adriano. Que é lá da Universidade Federal de Grandes Dourados, né? É estranho porque ele é de longe, mas na verdade é porque ele é daqui de Alagoas e trabalha lá. Mas ele também integrou essa pesquisa. Indiretamente, né, o Grande Consórcio Nordeste, de alguma forma, auxiliou a gente com comentários, né, com sugestões para melhorar cada vez mais o nosso trabalho. É interessante também falar, né, Bruno, do Consórcio Nordeste, que é um consórcio de pesquisadores de vários estados do Nordeste e que os governadores dos estados do Nordeste estão se baseando nas diretrizes que esse consórcio vem trabalhando, né? Que é liderado pelo professor Nicoleles, que acho que todo mundo conhece, né? Pesquisador bem famoso. É aquele professor que fez aquele robozinho para uma pessoa que tem deficiência que é paraplégico, né? O tetraplégico. Então, assim, teve também essa interação com esse pessoal, a gente participou de algumas reuniões com eles também, mas a gente, de certa forma, acabou formando um grupo independente aqui, que teve até o reconhecimento deles também, o pessoal do Consórcio Nordeste, porque, assim, de fato, os nossos modelos acabaram, na medida da qualidade dos dados que nós tínhamos, acabaram funcionando muito bem e até agora estão retratando o que vem acontecendo. Isso. E também tem alunos participam. José Augusto, eu não sei muito bem, mas tem alunos. Sim, são alunos do Instituto de Computação, inclusive, né? Sim. É importante citar isso também. Também teve contato pessoal diretamente ligados à área de saúde, né? Que principalmente no relatório que a gente tentou estimar o tempo, né, que o paciente passava nas UTIs, né, nas enfermarias, a gente teve um contrato com o pessoal da área de saúde para a gente tentar fazer essa estimativa do tempo. Então eles orientaram a gente também nessa questão do permanência nos hospitais, né, para a gente gerar modelos mais confiáveis. Pegando essa deixa aí do Bruno, acho que é importante falar também que isso não é um trabalho que a gente inventou do zero, né? Não é um modelo que foi criado do nada. Como qualquer trabalho científico, a gente se baseou no que a ciência já tinha desenvolvido para o Covid, né? E na época que a gente começou essas reuniões, que eu acho que foi em março, né? Recentemente, um grupo que faz pesquisa em epidemiologia lá do Imperial College de Londres, né? Que é assim, a grande referência no momento, eles tinham divulgado alguns relatórios com justamente esse tipo de parâmetro que o Bruno estava falando, por exemplo, de qual é o percentual de pessoas numa certa faixa etária que precisa de um leito hospitalar, qual é o percentual que acaba precisando ir para a UTI, quanto tempo passa na UTI, qual é o percentual de pessoas por faixa etária que vão a óbito ou que vão ser assintomáticas. Então, isso tudo já existiam estudos preliminares e a gente se baseou e só fez aplicar para a realidade daqui do nosso estado. Eu queria aproveitar, inclusive, esse comentário que o professor Bruno e o professor Thales fizeram
para perguntar como é que foi a metodologia utilizada, né? Como é que foram os parâmetros da utilização para fazer esse modelo, né? Para estimar a quantidade de casos. Se vocês pudessem detalhar um pouquinho mais o modelo utilizado. Bom, esse é um modelo chamado SEIR. O Bruno quer descrever um pouquinho como é que é o SEIR? O SEIR? O SEIR é um modelo que ele trata as pessoas em 4 caixinhas, né? E Sim. a gente tem os suscetíveis, os expostos, os infecciosos e os removidos. Então, os suscetíveis são aquelas pessoas que ainda não foram contaminadas e não têm imunidade nenhuma. Os expostos são aqueles que já se contaminaram, mas ainda estão em período de incubação. Então, eles ainda não conseguem transmitir a doença para outras pessoas. Aí tem os infecciosos, que são aqueles que realmente transmitem, né? Esses são os mais perigosos. E tem os removidos, que são aqueles que já se curaram, ou que estão isolados, ou hospitalizados, ou que, infelizmente, foram a óbito, né? Então, esses já não transmitem mais. Isso, assim, esse é um modelo bem famoso, né? Bem conhecido na literatura, ser bem robusto. E ele deriva também de um mais simples, que é o SIR, né? Que não tem esse fator de removidos. Né? Ele só considera suscetível, exposto, suscetível, infectado, removido. Não tem um exposto. Né? Ele não considera que a pessoa contraiu a doença e ainda não sabe, né? Está em tempo de combate. Sim. Aí, outra coisa também, né, que para cada transição desse, né, do suscetível para o exposto, tem um fator, tem uma chance associada a esse indivíduo passar de uma fase para outra, né? Então, tem parâmetros aqui que a gente usa, né, para saber qual a chance de uma pessoa suscetível na população passar para ser exposto, né? Do exposto, qual a chance dele para ser infeccioso, e assim sucessivamente, né? Qual a chance do infeccioso ser removido. Então, para cada transição dessa, existem parâmetros, né? E esses parâmetros foram baseados principalmente em estudos que foram feitos um pouco antes de a gente começar, né? Principalmente do Imperial College, né? Artigos da China, né? Começaram a fazer esses estudos, que começaram a ser um consenso mundial nesses parâmetros. Então, a partir desses parâmetros, a gente definiu, né, são chamados beta, delta, gama, o R0. E a gente também, à medida que a gente foi estudando melhor esses casos, a gente foi adaptando também aos casos, né, de Alagoas e de Maceió. Então, é interessante citar também, né, que esse modelo esse estudo do Imperial College que a gente se baseou, foi ele que fez com que tanto o Reino Unido quanto os Estados Unidos entendessem a gravidade da situação e mudassem de estratégia, né? Os dois países inicialmente estavam deixando o comércio aberto, né, as pessoas soltas. E aí, quando saiu esse relatório, é que eles entenderam a gravidade da situação e mudaram de ideia. Começaram a entrar também nessa estratégia de isolamento. Sim, esse modelo é muito famoso. Acho que todo mundo usa esse modelo. Muda os parâmetros e estima o impacto de quarentena. Isso. Para quem já estudou, acho que cálculo 4, né? Cálculo 4, sim. Eu acredito que é onde se estudam as equações diferenciais. Então, esse modelo nada mais são do que um sistema de 4 equações diferenciais, que mostram como vai evoluir a quantidade de suscetíveis, expostos, infecciosos e removidos. Tá? Então, essa é a parte que entra a matemática, que entra a física, e aí vem a parte de ter que implementar isso no computador e ver o que é que acontece, né? Plotar os gráficos para entender a situação. E mais recentemente a gente usou
a distribuição binomial negativa. Porque o que acontece, né? A gente precisava, à medida que já foram chegando, a gente teve uma quantidade maior de dados sobre mortos, principalmente. A gente, baseado também em estudos da Imperial College, a gente usa esse modelo para estimar quantos indivíduos de fato foram infectados, né? Baseado nessa taxa de morte. Então, o que é que esse modelo diz, né? A binomial, a distribuição binomial, né, a tradicional, o que é que ela faz? Ela acha a probabilidade de um determinado experimento acontecer, né? Você tem uma amostra, uma quantidade de eventos, né? E a gente quer saber dessa quantidade de eventos qual a chance de determinados acontecimentos, né, acontecer dentro desse subconjunto de experimentos que você fez. Então, por exemplo, você tem um dado, né, lança o dado 10 vezes. Aí você quer saber a chance daquele dado, né, dar 2 vezes. Certo? E essa distribuição binomial dessa probabilidade. O que a gente quer fazer agora é o inverso, né? A gente tem a probabilidade, que é a taxa de mortos, né, relatados pelo governo do estado de Alagoas, e a gente quer saber quantos eventos, ou seja, quantas pessoas de fato tinha antes para chegar nessa proporção, nessa probabilidade. Então, mais recentemente a gente usou essa distribuição para... O problema inicial, né, Bruno, é que a gente precisa saber como é que, um certo instante inicial, que a gente vai começar a simulação, como é que está a situação em Alagoas, né? E isso a gente fica no escuro por causa da falta de testagem. Como a gente estava testando pouco no começo, até hoje, na verdade, a gente ainda testa, a gente não testa todo mundo, a gente não sabe, num determinado instante de tempo, quantas pessoas estão infectadas. Então, se a gente não souber quantas pessoas estão infectadas no começo, a gente não tem como prever como é que aquilo vai crescer. Então, um dos desafios foi justamente isso que o Bruno está contando aí, que é como é que a gente estima quantos infectados tem hoje, ou no começo da simulação. E aí, justamente o que o Bruno estava falando se a gente sabe quantas pessoas morrem percentualmente, então dá para ter uma noção de, fazendo algumas simulações, alguns cálculos de quantas pessoas infectadas tinham uma certa quantidade de dias atrás. Essa quantidade de pessoas infectadas acabou resultando numa certa quantidade de óbitos. Então essa foi justamente essa parte que o Bruno estava aí falando. Eu queria aproveitar e perguntar para vocês sobre os resultados finais do estudo, né? Aproveitar também e emendar para vocês comentarem como a realidade externa que a gente está vivendo influencia nessa questão. Porque a gente sabe que a gente está vivendo uma crise política no país como um todo, né? O Ministério da Saúde teve algumas demissões, dois ministros da Saúde. Mais recentemente, teve uma polêmica envolvendo a omissão de alguns casos. E aqui, a nível estadual, o governador já está planejando a reabertura. Eu queria saber como essas medidas políticas e administrativas têm impactado os resultados e o estudo. Isso aí é justamente uma das coisas que eu tinha falado, né? Que com o tempo, esses estudos que a gente vinha fazendo acabaram chegando nos dirigentes que no começo não deram muita atenção, mas depois foram vendo que esses estudos realmente estavam correspondendo com a realidade. E atualmente o que a gente tem, na verdade, não é nem só uma questão de governo, não é só o governo que está, a política querendo tomar alguma decisão. Na verdade, a gente tem aí pelo menos 3 lados importantes, né? Que é o governo, que tem que tomar a decisão, que é complicada. Tem a ciência, que é o que nós estamos tentando representar, né? Que vai dar a informação verdadeira, ou pelo menos a gente tenta buscar a informação verdadeira. E tem o lado, por exemplo, daqueles que estão sendo mais prejudicados, que são, por exemplo, os comerciantes, né? As pessoas que estão querendo sair, trabalhar. Esse, sem dúvida, também é um lado muito complicado. E para completar isso tudo, aí tem uma outra instituição que é o Ministério Público, que fiscaliza o que o governo faz. Então, tanto
O que a gente tem acompanhado nas últimas semanas, o que está acontecendo, que eles estão procurando a gente também, tanto o Ministério Público quanto representantes do governo, tem nos procurado para a gente fazer novas atualizações desse modelo, para ver se vai acontecer aquilo mesmo, se está na hora de abrir, se não está. Então, isso de fato envolve muita gente, né? E eu espero que seja tomada uma decisão que seja bem subsidiada pela informação científica. Agora, eu acho que assim, não é o nosso papel dizer se tem que abrir o comércio, se não tem, porque aí tem outras variáveis que a gente não está levando em conta, né? Que é a questão econômica, isso aí já é uma outra parte que eu acho que não cabe a nós comentar. Exatamente o que o professor Tales falou, né? A gente sempre teve a preocupação de, ao mesmo tempo, ter o lado científico, né? Mostrando o comportamento a partir de modelos matemáticos, né? E, ao mesmo tempo, tentando ser neutro o máximo possível para a gente não se envolver muito nessa tomar decisão, né? É claro que a gente sempre pensa em auxiliar, né? Para, de alguma forma, o governo tomar uma decisão, mas nunca apontar o que se deve fazer. Então, só esmiuçando um pouco melhor os resultados que a gente teve, né? Inicialmente a gente fez um relatório tentando avaliar, por exemplo, como é o comportamento das infecções, né? Como é que esses casos aumentam. A gente usou 2 modelos. No primeiro, fazia um cenário usando 30 dias de quarentena, né? E outro com 60 dias, né? A gente notou que teve uma redução grande, né? Pelo menos 30 mil casos, usando esse cenário. E no outro cenário, a gente usou um segundo modelo, o SIR, para ver o quanto, né, a gente poderia simular o evento de reduzir o transporte de pessoas, né, através das cidades. Então, a gente fez um grafo inicialmente baseado no censo de transporte do IBGE, né, e aí fez a simulação, né, com um cenário onde tem uma redução de 30% do fluxo de pessoas entre as cidades, né. Depois fez uma simulação com redução de 90% dessa circulação, né. Então, a gente viu também que teve uma redução grande no número de casos. Então, né, no segundo relatório, no terceiro, a gente tratou um pouco mais sobre os leitos, né, e mostrando sempre que, à medida que a gente deixa mais forte, né, mais rígido a questão das pessoas ficarem em casa, né, de reduzir serviços essenciais, né, por enquanto, menor o número de casos que a gente teria, né, uma previsão, e, consequentemente, menor o número de casos, né, de pessoas que precisam da UTI, né, das enfermarias. Então, o que a gente se preocupou foi, desde o começo, né, os resultados mostraram que essas restrições são importantes, né, não somente a vertical, mas para toda a população, né, e que o tempo também é influenciado, né, o lockdown, né, é importante ser feito, mas por quanto tempo é necessário? Então, a gente fez também simulações sobre isso, a previsão de quantos dias iriam durar, né? Quantos hospitalizados iriam, né, para os hospitais, né, quando tivesse o pico. Então, sempre buscando esse tipo de resultado, né, para dar suporte na decisão. Tem um detalhe interessante para mencionar, que assim, as primeiras simulações que nós fizemos, a gente achou logo que tinha algum erro de implementação, de conta, porque quem não está preparado, né, para o tamanho do problema, e a gente viu os gráficos e entendeu o tamanho do problema, a primeira reação que a gente tem é de achar que está errado, né? Mas depois a gente foi vendo que as coisas estavam se concretizando e que era aquilo mesmo, né? E aí, como o Bruno falou da questão do lockdown, realmente, nas nossas simulações, que nós fizemos algumas simulações do tipo fazer lockdown, depois soltar, etc. De fato, assim, o lockdown ajuda, mas não resolve. Quando você sai do lockdown, os casos voltam a subir. De modo que só quando se chega na imunidade de rebanho é que realmente os casos decaem mais fortemente. Ok, então, continuando aqui, eu gostaria de saber se a equipe no todo, se não,
quem está trabalhando em outros projetos que ajudem nesse combate à Covid no momento. Saber se vocês estão planejando produzir mais alguma coisa ou estão trabalhando por conta própria em outros projetos. Olha só, eu comecei a estudar esse negócio do Covid lá em fevereiro. Mais ou menos quando a coisa estava explodindo lá na China, ou meio que saturando, eu comecei a estudar isso. E aí, com um aluno meu, eu implementei um modelo SR adaptável. Eu fico adaptando os parâmetros dia a dia, né? O beta e o alfa. E aí comecei a fazer várias previsões em fevereiro, olha, vai saturar 80 mil casos na China, acabou saturando 80 mil. E fui botando isso no Facebook, né? E fui levando pedrada, né? O pessoal dizendo, tudo errado, aquela... Aí foi quando o Sérgio me convidou para, pelo menos, participar assim, mesmo como consultor do dashboard. Eu comecei a acompanhar as simulações. O Sérgio, sempre que os meninos faziam uma simulação com SE e R, o Sérgio me pedia para fazer a mesma coisa com o modelo que eu implementei, né? E aí ficou essa coisa e eu fiquei meio como, sei lá, um colaborador no dashboard. E hoje eu sigo. Sempre o Sérgio me pede muita coisa. O Sérgio quase todo dia me pede alguma coisa para calcular o valor do R, quanto é que tá, alguma coisa, ou fazer alguma comparação com os resultados do SER, que foi o modelo principal usado no dashboard. Eu fico fazendo e, separadamente, no meu canal, eu coloco alguns vídeos respondendo questões que aparecem pelo Facebook e pelo Instagram. Eu tenho feito isso, né? E sigo sempre que eu posso, atendendo pedido assim, calculando alguma coisa a pedido de alguém. O pessoal lá também de Coleles às vezes me manda alguma coisa independente, eu vou fazer. Então, tô meio freelance, vamos dizer assim, né? Estudando a coisa independente. Agora, o dashboard realmente foi um esforço muito grande, um grande grupo, assim, que atacou várias frentes, como o pessoal falou aí, né? Internamento, essa questão de chegar a calcular o R do internamento, que é uma coisa bem interessante, né? Que agora, por exemplo, vai ser útil. Porque se você, digamos que você não tenha mais dados oficiais, a gente não testa, e os dados oficiais estão todos controversos, você pode coletar na Secretaria de Saúde o escalonamento de internamento ou de procura por SRAG, né, e calcular a evolução do R, por exemplo. Então, assim, o dashboard realmente foi um esforço bem mais macroscópica, né, com várias linhas de enfrentamento, assim, que foram bem interessantes. Mas é isso, mas eu colaboro sempre, aparece alguma demanda, e sigo também no meu canal colocando alguns vídeos, explicando algumas coisas, defendendo o isolamento também, como o pessoal bem colocou, né? É isso. Complementando o que o professor Francisco falou, né? Assim, o fato é que o trabalho não terminou, né? Não foi um projeto que teve começo, meio e fim. Na verdade, até hoje a gente segue, como o professor Francisco falou, atualizando os modelos, né? Fazendo novas simulações, fazendo ajustes, porque esses parâmetros vão mudando, né? Se você tem um isolamento maior, menor, então isso afeta o modelo e aí você tem que fazer um ajuste para essa nova realidade. É como, por exemplo, você prever quanto vai estar o dólar no fim do ano. Então, assim, você tem um esforço de vários órgãos econômicos que tentam prever quanto vai estar custando o dólar 31 de dezembro de 2020. Mas aí vem uma notícia diferente, acontece alguma coisa que não era esperada e aí você tem que ajustar e aí você baixa ou aumenta a sua previsão. Então esse trabalho vai continuando e eu acredito que assim, o Sérgio, principalmente, como o professor Francisco falou, tem trabalhado nisso assim, diariamente, porque eu acredito que isso só vai ter um final mesmo no dia que a gente tiver a vacina. Enquanto a gente não tiver uma vacina, não é como a gente estar debaixo de uma marquise esperando uma nuvem de chuva passar para depois sair como se nada tivesse acontecido. Enquanto não tiver a vacina, realmente a gente vai ter que estar sempre nesse esforço de monitoramento. Tem também um projeto que está sendo tocado lá em Maragogi para um software justamente para capturar dados de qualidade. Isso é uma coisa que várias pessoas já tentaram do Instituto de Computação, de Matemática, entrar em contato com Secretaria de Saúde, com hospitais, mas assim, não, eu acredito que quase ninguém teve sucesso em conseguir montar uma plataforma para capturar dados de qualidade. E aí, sem dados de qualidade, isso também prejudica muito a atualização desses modelos
para eles realmente ficarem mais acurados, né? Então, o que a gente faz é, como o professor Francisco falou, tentar usar um certo R, né? O R é a taxa de reprodução, ou seja, para quantas pessoas uma pessoa que é infectada transmite. Isso, a gente acredita atualmente que isso deve estar mais na faixa de 1,28, 1,3 por aí. Eu não sei se os modelos do professor Francisco também estão mais ou menos assim. E tem um problema da ocupação, né? Porque um dos dados que a gente usava para conseguir estimar como é que estava a situação, a quantidade de infecciosos que nós já tínhamos até um certo momento, como é que está a ocupação dos leitos hospitalares, principalmente de UTI. Só que hoje o que a gente tem é que praticamente tem um colapso, tá? Esse colapso ele não acontece numericamente, não se chega nos 100%, porque os leitos que faltam, que é na faixa de mais ou menos 20%, eu acho, hoje a gente tem uma ocupação de mais ou menos 80% de UTIs, esses leitos que faltam muitas vezes são leitos que que não dá para ocupar porque está faltando algum equipamento hospitalar, ou está faltando enfermeiro. Então a gente acaba sem conseguir saber exatamente qual é a demanda de pessoas que precisam ir para a UTI e que não estão indo, tá? Então às vezes parece que a gente não colapsou, mas a gente já colapsou. Isso é uma informação bem importante. Sim, acho que também é possível nós pensamos usar aprendizado de máquinas para estudar esse tema. Sem dúvida, o que o professor Chu falou, assim, há uma possibilidade muito boa, porém que depende, né, todo problema de aprendizagem de máquina, depende de você ter dados de qualidade para a máquina aprender. Se você não tem dados bons, esse é um dos problemas atuais, né? Não só aqui em Alagoas, como em todo o Brasil, de divulgação dos dados transparentes, né, com detalhes, para que se possa estimar melhor, por exemplo, quantos dias uma pessoa passa na UTI. Porque o tempo que um doente passa na UTI é muito importante para você saber quanto tempo a UTI vai ficar ocupada, para você saber quando é qual a demanda que você vai ter de leitos de UTI em cada dia. E aí isso só se consegue calibrar melhor se você tem dados de qualidade, se você consegue saber o nome, não o nome, mas a idade de cada paciente, quanto tempo ele passou desde que ele se contaminou até precisar ir para um leito de enfermaria, para depois passar para uma UTI. Esse tipo de dado, infelizmente, a gente não tem. O que a gente tem hoje, que é um dado muito pobre, qual é a quantidade de pacientes que estão na UTI, quantos estão na enfermaria. Isso também é um dado que tem um problema sério que a gente já detectou, que é o seguinte: segundo nossos modelos, a gente deveria estar com uma ocupação de leito de enfermaria, de leito normal, né, que a gente chama, muito maior do que a gente tem hoje. Por quê? Porque os médicos estão sendo recomendados a mandar os pacientes para casa, mesmo que o ideal fosse eles estarem no hospital. Então, isso acaba que o modelo fica superestimando a quantidade de leitos que deveriam ter. Isso é um tipo de dado interessante que a gente consegue fazendo esse tipo de simulação. Isso, além desses modelos de aprendizado de máquina que a professora Chu e o professor Thales falaram, né, dos modelos, tem outros modelos que estou começando a estudar também com um ex-aluno de doutorado da USP, que é sobre redes complexas. Então, como estudar o fluxo, né, da pandemia, do contágio ao longo dos países. Então, por exemplo, a China é o epicentro, né, do global, onde tudo começou, mas qual a relação, né, qual é o fluxo, né, dessa transmissão ao longo dos países, né? E aí se utiliza redes complexas para tentar investigar como é que sai de um país para o outro, né? Qual a relação, né, desse fluxo com países vizinhos ou entre continentes, né, sub-regiões. Por que é interessante fazer esse estudo, né? Porque talvez não agora, né? A gente já tem alguns países que já estão se recuperando, né? Já estão na curva descendente, mas talvez futuramente a gente possa compreender, né, qual país a gente primeiro tem que
tomar cuidado, né? Fechar fronteiras para evitar ao máximo dessa transmissão, né? Então, por exemplo, eu notei que existem muitas viagens, a transmissão entre Itália e a China é muito grande, né? Então, na próxima suspeita que a gente tiver sobre alguma contaminação desse tipo, né? A gente pode sugerir medidas que, né, feche as vias aéreas, marítimas, né, terrestres para esses países, né? E aí a gente pode ter, talvez, possivelmente menos mortos, né, menos casos, baseado nesses modelos que relacionam a interação entre esses países, do ponto de vista epidemiológico. É interessante complementar também, né, Bruno, que isso também serve também a nível municipal, né? Você também consegue fazer esse mesmo tipo de modelo para entender como é que o vírus que está, por exemplo, que chega numa capital, como é que ele se transmite para as cidades do interior. Eu tenho uma última pergunta para finalizar, que o professor Tales, no início da gravação, chegou a comentar um pouco da repercussão interna e da repercussão midiática, né? Aí eu queria pedir para eles comentarem 2 casos específicos. Um é de uma matéria que foi publicada no Novo Extra, que eu acredito que foi onde a maioria teve contato pela primeira vez com o estudo, que o título dizia: Estudo da UFAO diz que 900 mil pessoas vão ser infectadas em Maceió. Algo desse tipo. Aí eu percebi que quem não leu o corpo da matéria ficou certo tempo choque, né? Infelizmente tem essa costume ou cultura do pessoal não ler a matéria como um todo, então muita gente acabou tendo esse choque inicial. E outra coisa que eu queria que eles comentassem é sobre uma nota de esclarecimento conjunta entre os diretores do Instituto, que eles lançaram logo após o estudo ser divulgado, que eles comentaram que a direção não participou da elaboração ou da execução do projeto. Eu queria que eles comentassem o que essa forma de cobertura da mídia significou e essa receptividade dos próprios diretores. Olha, em primeiro lugar, como eu falei, né, a mídia, ela teve essa reportagem aí que você falou, que foi realmente bem sensacionalista, né? Esse primeiro relatório que meio que vazou foi feito numa época quando a gente ainda estava validando a implementação dos modelos, a gente ainda estava, na verdade, querendo dar a mensagem de que nós estamos trabalhando nisso. Justamente para quê? Para chamar a atenção dos gestores públicos, para que eles saibam que tem gente aqui no estado que pode ajudar, tá? Por exemplo, essa questão dos 90%, isso não foi o objetivo principal desse primeiro relatório, tá? Essa questão dos 90% é um fato. Se você deixasse toda a população solta, existe aquela... Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar nesses últimos meses da questão da imunidade de rebanho, né, que é o que aconteceu, que a Suécia vem tentando fazer, mas que recentemente até um grande dirigente de lá disse que se arrependeu dessa decisão, que não deveriam ter ido por essa linha de buscar a imunidade de rebanho. Por quê? Porque justamente você só tem a imunidade de rebanho para um vírus que tem uma taxa de reprodução alta, como é o caso do coronavírus, que estima-se que é perto de 1 para 3 de uma situação normal, quer dizer, cada pessoa transmite para 3. Essa imunidade de rebanho, ela é atingida em 70% de pessoas infectadas, tá? Quando você atinge essa imunidade de rebanho, na verdade, significa o seguinte, que a curva vai começar a descer, ou seja, você chegou no pico, tá? Isso numa situação que está todo mundo solto. Porém, ela começa a descer, mas continua ainda infectando algumas pessoas até atingir mais ou menos essa quantidade de 900 e poucas mil pessoas em Maceió. Tá? Isso é o que poderia realmente acontecer se a gente continuasse tendo uma vida normal. Tá? Isso é fato. Isso não é uma coisa, não foi um erro, não é que a gente não volta atrás em relação a isso. Isso poderia sim acontecer. Matematicamente, isso é um fato. Tá? Naturalmente, nem todo mundo ia ser sintomático, né? Muitas pessoas iam ter e não iam saber,
muitas iam ter sintomas leves, como é o que acontece hoje, porém ia ter uma sobrecarga absurda da capacidade hospitalar e ia começar a morrer um monte de gente em casa, tá? Porque não ia ter vaga em hospital. Então ia sair de casa direto para a funerária, para o cemitério. Isso é um fato, tá? Felizmente, como o governador, os prefeitos, todos tomaram as atitudes de fazer o isolamento social, né? Impondo todas essas medidas. O uso de máscara também ajuda bastante. Isso, com certeza, ajuda a amenizar, a diminuir a quantidade de infecciosos, e aí acaba que menos pessoas se infectam, tá? Então, aquela previsão de 900 mil já não vale para hoje, justamente porque houve esse isolamento, tá? Isso é um fato. A questão da nota dos diretores, acredito que, assim, como eu falei também, isso foi um grupo que foi feito de uma maneira bem emergencial, de uma maneira informal, por causa da gravidade da situação, né? Não foi assim um projeto institucionalizado, com financiamento de um órgão de pesquisa. Nós até chegamos a comentar rapidamente com o diretor da FAPEAL. Depois o reitor ficou sabendo também, mas de fato não houve essa comunicação institucional. Isso realmente aconteceu, tá? Então essa nota, de certa forma, também aconteceu por talvez talvez por um descuido. Eu acredito que a pessoa que escreveu o relatório, integrante do nosso grupo, colocou o nome da universidade em cima, Universidade Federal de Alagoas. Então, o que os diretores tentaram enfatizar nessa nota foi que, na verdade, não era um documento que foi aprovado pela instituição, etc. Isso, de fato, não foi. Isso foi um relatório feito por um conjunto de pesquisadores, que, inclusive, nem todos eram da UFAL, tá? E, por isso, talvez por ter tido tanta repercussão, esses diretores resolveram se juntar e divulgar essa nota, tá? A única coisa que eu sei sobre essa nota foi isso. Agora, o que aconteceu depois? A gente teve todo o apoio da FAPEAL, o diretor da FAPEAL tem interagido com a gente de perto, o próprio secretário de Saúde já deu entrevista na imprensa, na TV Gazeta, dizendo que tem usado nossos relatórios para ajudar a tomar decisão. O Ministério Público também já fez algumas reuniões conosco, né, pedindo também para a gente dar informações e ajudá-los a fazer essa fiscalização e as recomendações ao governo. E o próprio reitor também, recentemente, também enviou um e-mail pedindo para a gente fechar um termo de colaboração, né, com o governo para institucionalizar essa parceria. Tá? Então, eu acho que de fato um trabalho que começou na informalidade, mas que acabou ganhando uma força muito grande porque as pessoas começaram a ver que era um trabalho sério, tá? Não era nada sensacionalista, não tinha nenhum viés ideológico, político, não era nada disso. Era só um conjunto de cientistas querendo ajudar. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos os professores aqui. Eu gostaria de agradecer, certo, pelo convite aí, o Lucas fez pelo meu Instagram. Dizer que foi um prazer conversar, foi um prazer muito grande, é um prazer participar desse grupo aí do Dashboard. O pessoal novo está fazendo um trabalho excelente, estão se dedicando muito, certo? E é isso aí, obrigado pelo convite e vamos seguindo. Queria agradecer também ao convite, né, Lucas, Rodrigo, participar desse podcast, né? E dizer só que, como os pesquisadores estão sugerindo, né, confiar na ciência. É claro que ela não é dona da verdade, né, mas talvez seja a única nossa ferramenta que a gente tem nesse momento para lidar de forma sensata, né, com essa tragédia que a gente está passando. Então, é claro que vai ter idas e vindas, né, a ciência nem sempre é tão exata, principalmente quando a gente não está conhecendo bem, né, nunca viu esse tipo de caso antes, né, do Covid-19. Então, todo dia a gente está aprendendo, né? Sempre está evoluindo e faz parte da ciência, né? O que a gente quer com esse grupo é simplesmente ajudar. E espero que todo mundo se cuide, né?
tenham saúde, que a gente saia ainda mais forte depois dessa pandemia. Sim, boa tarde. E eu quero agradecer Lucas e Rodrigo. Essa oportunidade acho que é muito boa. E também eu quero agradecer o grupo de essa pesquisa. Acho que durante essa pandemia nós temos uma forma nova para fazer pesquisa juntos. Isto é totalmente online. E nós temos grupo no WhatsApp e podemos fazer Google Meeting. Acho que essa forma é muito bom e muito eficiência. Acho que depois dessa pandemia nós vamos fazer pesquisa em uma nova forma e também sobre conferência, eventos. Essa forma também é muito boa. E também estudo muito durante de fazer pesquisa de coronavírus. Então, eu queria agradecer também, né, pelo convite, pela oportunidade de a gente estar falando um pouquinho do que a gente tem trabalhado aí para feito o máximo que a gente pode aí para ajudar. Eu acho que esse trabalho tem ajudado também a mostrar a importância da ciência, da interdisciplinaridade, né, que é muito importante na hora que você tem um físico interagindo com um matemático, com um cientista da computação. Isso mostra também a força desses problemas que envolvem modelos preditivos, né, que hoje é usado não só para o coronavírus, mas em aprendizagem de máquina em geral. Né? A inteligência artificial é toda baseada em modelos de predição, redes neurais, máquinas SVM, etc. Todos esses modelos, no fundo, todos estão correlacionados, né? E vão ser muito importantes hoje e no futuro, sem dúvida nenhuma. Também, na linha do que a Chu falou, né, eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo dessa transformação digital para aumentar a nossa produtividade. É muito fácil hoje em dia agora a gente sair de uma reunião e entrar em outra. Eu mesmo vou fazer isso daqui a pouco. Porque basta você fechar uma janela e abrir outra, né? E você acaba conseguindo, em muitas situações, ter uma produtividade, aproveitar uma reunião dessa da mesma maneira que você aproveitaria se estivesse presencialmente, porém sem ter esse custo de tempo e deslocamento, etc. Né? Então, é bom para a gente repensar a maneira que a gente trabalha. Quero também mandar uma mensagem de que as pessoas confiem na ciência, né? Evitem fake news, opiniões de WhatsApp, de redes sociais, esses achismos, né, que todo mundo hoje em dia fica querendo, eu acho que é assim, eu acho que é aquilo, mas a gente tem que ver realmente o que é a verdade, né? Então isso, talvez, se eu não tivesse começado a trabalhar nesse problema, eu poderia estar agora dando opinião para as pessoas baseado no que eu acho, e não no que realmente é um fato que a gente tem, que a gente observou nesses modelos que nós estamos trabalhando, né? E recomendar a todo mundo continue usando máscara, porque aparentemente tem uma certa eficácia sim, né? Evite sair de casa, porque realmente o problema é sério. Não se baseie nesses exemplos que muitas pessoas dão por aí de que a Suécia está agindo diferente. Não, a Suécia não deu certo essa ideia de não ter isolamento social. Tem que ter isolamento social e a gente realmente só vai voltar a uma normalidade como a gente tinha antes quando, e sim, espero que sim, né, tem uma grande chance de nós termos uma vacina. É isso, agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, muito obrigado mesmo. Também queria agradecer ao Lucas por me acompanhar aqui nesse episódio mais uma vez. E é isso, eu queria agradecer vocês, ouvintes, por também terem ouvido esse episódio. Continue se cuidando. E eu vejo vocês no próximo episódio, pessoal. Até mais.